Hora H do Agro. Oferecimento. Consórcio Magi, Volkswagen Caminhões e Ônibus. Meteor da Volkswagen Caminhões e Ônibus, mas pode chamar de Meteoro da Paixão. Hora H do Agro. Olá, bem-vindos a mais um Hora H do Agro. Eu sou a Mariana Grilli e agradeço pela companhia de vocês em mais um programa. Nessa edição, você vai ver como anda o consumo de fertilizantes no Brasil. Em uma entrevista com a Absolo, também mostramos a você que a cidade de São Paulo foi palco para um evento da Confederação da Agricultura e Pecuária, com o objetivo de discutir geopolítica e guerra tarifária. Ainda te informamos sobre conectividade, a Feira Nacional da Reforma Agrária e o mercado de algodão. Então fique por aí, porque o Hora H do Agro já está no ar. Os fertilizantes, também chamados de adubos, servem para o desenvolvimento das plantas, além de repor nutrientes no solo, fertilizando a vida na terra. A Associação Brasileira de Tecnologia em Nutrição Vegetal, a Absolo, acompanha o consumo e as tendências deste mercado de fertilizantes. Para nos informar sobre este mercado e interpretar os dados do setor, nós vamos conversar com Clorialdo Roberto Levreiro. Ele é presidente do Conselho Deliberativo da Absolo. Bem-vindo ao Hora H do Agro. Clorialdo, muito obrigada pela participação, por fazer aqui uma conversa em que a gente fale um pouco sobre o que são os fertilizantes. Então, eu queria começar daí com você, né? Qual que é a importância dos fertilizantes para o agronegócio? Por que é um insumo de primeira necessidade? Queria que você respondesse isso, por gentileza, e aí a gente entra, então, nos dados aí do anuário da Absolo, que foram os dados revelados essa semana. Olá, Mariana. Nós que agradecemos aí a oportunidade de poder falar um pouquinho do setor para vocês, nesse programa muito bem conceituado que vocês transmitem. Mariana, os fertilizantes, eles são, assim, a base essencial da cadeia produtiva. Por quê? Nós tivemos grandes evoluções nos últimos anos, através da pesquisa, na melhoria genética das culturas. E quando a gente vai melhorando a genética das culturas, também vai aumentando a demanda delas por nutriente, ou seja, elas têm um potencial maior para expressar, mas também elas precisam consumir. Para exemplificar para o nosso telespectador, é como um atleta, né? Um atleta diferente de uma pessoa comum. Quanto mais ele é preparado, ele tem que ter uma dieta mais balanceada. E aí que entram os fertilizantes. Eles têm a função, obviamente, além de repor o nutriente no solo, mas também complementar a necessidade de cada cultura para o seu desenvolvimento natural dela, para que ela possa expressar todo o potencial produtivo. Então, sem um fertilizante hoje, jamais nós conseguiríamos atender a demanda de alimento no mundo. Perfeito, acho que esse é um bom resumo, né? Isso, sem fertilizante, a agricultura não existiria, né? Basicamente isso. Só que aí eu queria trazer um pouco também para o esclarecimento do público que existem diversos fertilizantes, né? A gente está falando de categorias diferentes e que alguns estão ali, são usados para determinado tipo de aplicação, outros para outras aplicações. E a gente vê aí que houve uma retração em alguns tipos e aumento no consumo de outros, né? A gente preparamos uma tela aqui para o pessoal entender que a gente está falando de um setor que é 26,9 bilhões de reais de movimento de faturamento em 2024. Houve esse aumento de quase 19%, mas a gente tem ali fertilizantes orgânicos e os organominerais que diminuíram, mas a gente está falando de fertilizantes minerais especiais e biofertilizantes que subiram. Então, a gente vê aí uma gangorra dentro desse grande setor chamado fertilizantes, né? E aí eu queria perguntar para você, Clorialdo, queria que você explicasse um pouquinho melhor sobre esses números, quais que são esses tipos de fertilizante, por que cada um é diferente do outro e por que alguns aumentaram, outros diminuíram. Tem problema, Mariana. É muito fácil de explicar isso, porque a maioria dos fertilizantes, que são os mais comuns, conhecidos, são os tradicionais NPKs, né? Eles são
os fertilizantes são usados em maior volume, que são os macronutrientes, vamos assim dizer. A Absolo, ela representa um segmento dos fertilizantes especiais, que, na verdade, nós representamos 9 segmentos, que vai desde o substrato, que forma a mudinha, né, que passa pelos fertilizantes de matriz orgânica, onde tem os compostos, os condicionadores, os propriamente os organominerais, e vai pelos fertilizantes especiais, que são aplicados aí sim, através dos modos de aplicação, né, seja via solo, seja via folha, seja via hidroponia, seja fertirrigação, né, ou pulverização normal, que era o mais conhecido como fertilizantes foliares. E também, hoje, a gente agrega os biológicos e os adjuvantes, que são outros que entram na parte de estímulo e na parte de potencializar os demais fertilizantes. A diferença que existe entre esses segmentos, todos os segmentos são complementares. O Brasil é um país de agricultura tropical. Então, por muitos e muitos anos, o principal insumo que era usado na agricultura era o NPK tradicional. Porém, para a realidade da agricultura tropical, a gente tem muitas perdas desses nutrientes da forma como a gente é importado, ou como ele é usado lá fora, porque são características de clima, de solos diferentes, de agricultura diferente. E o que nesses últimos anos a nossa indústria fez? Ela começou a desenvolver as tecnologias que reduzem essas perdas e potencializam, obviamente, o efeito desses nutrientes. Ela melhora o ganho, ou seja, nós damos ganho de eficiência. Com isso, a gente entrega uns insumos mais sustentáveis. E insumos que a planta consegue absorver melhor dentro da realidade da agricultura Brasil. Para isso, nós temos vários insumos que são complementares. Por exemplo, os insumos de matriz orgânicas, eles têm uma função muito importante, que é melhorar as condições físicas e biológicas do solo, mas também, ao mesmo tempo, ele protege os minerais que são aplicados junto com ele. E como os minerais especiais que eram aplicados muito à base dos micronutrientes, eles também sofreram um processo industrial que melhorou com tecnologias novas que também reduziram as perdas deles. Então, o que eu quero dizer para você, por que algum setor, como você comentou, cresceu mais e outro cresceu menos? Se a gente pegar o dado histórico dos últimos 10 anos, todos os segmentos cresceram. O que ocorreu com o mercado de matriz orgânica no ano de 2024 é que ele teve uma inflação em valores no ano de 23 e 22, com aqueles picos dos fertilizantes convencionais, onde aumentou, obviamente, por natureza, o seu consumo, e agora ele está voltando para a curva normal dele. No tanto que o extrato de volume desse mercado, ele não foi negativo, ele continuou sendo positivo. O que está acontecendo agora no mercado de fertilizantes é a acomodação do preço, como aconteceu com a soja, que ela bateu a R$200 o saco, e hoje ela está voltando para o patamar, ela ficou ruim? Não, ela está voltando no patamar histórico dela. E a mesma coisa está acontecendo com esses fertilizantes, porque eles sofrem uma variação menor do dólar comparado aos que são mais importados. Entendi, perfeito. Te agradeço o esclarecimento, porque é isso, a gente está falando de um segmento que tem várias divisões. É importante a gente entender como isso afeta, até olhando pela perspectiva do produtor rural, porque esses dados mostram o comportamento desse produtor também, né? Mostram como que ele tem enxergado os diferentes fertilizantes. É claro que depende da demanda, mas, por exemplo, fertilizantes mais sustentáveis, como você colocou, né? Todos os números mostram para a gente esse comportamento do produtor. Agora, você trouxe também um histórico aí, falando dos anos passados, 22, 23, né? Queria entender um pouco como que foi o ritmo de compra de 2024. A gente viu, porque os dados que a gente está mostrando aí são referentes ao ano passado, né? Como que você classifica aí o ritmo das compras? O produtor acabou deixando para comprar em cima da hora por questões ali econômicas muitas vezes, de gestão da propriedade. Como que você avalia esse ritmo e como que vocês têm olhado na Absolo o ritmo de 2025? Maravilha. Só complementando uma informação para você, nesses últimos 2 anos, foram abertos novos CNPJs de indústria, para ser mais preciso, 129 indústrias novas no segmento de fertilizantes orgânicos e organomineral, para você ver o quanto esse mercado está sendo promissor nesse sentido. Voltando a sua pergunta agora de 2024, comportamento do mercado,
2024 a gente teve muitos desafios, né? Nós tivemos os fatores climáticos que impactaram bastante na tomada de decisão da agricultura, onde ele foi postergando ao máximo para tomar a decisão de forma mais correta. E eu ressalto, o nosso agricultor, cada ano que passa, ele está se tornando cada vez mais profissional, ele está começando a trabalhar de forma mais racional, está se planejando melhor, está analisando o futuro, prevendo previsões para fazer os investimentos de forma mais assertiva. Então, o que aconteceu? A hora que nós tivemos, além das questões climáticas, um monte de questões geopolíticas, políticas, tanto interna quanto externa, que, obviamente, trazem uma insegurança para o mercado com relação aos investimentos, que a gente sabe que não são pequenos hoje, né? Os custos de implantar uma lavoura hoje é bastante alto. A tomada de crédito que as empresas também vão fazer para manter os seus estoques, eles também, para poder fazer os seus financiamentos, hoje ele é bastante relevante, né? Então, eu acho que essa maturidade fez com que eles postergassem por um bom período do primeiro semestre até início do segundo semestre, comprasse só o necessário e adiasse o possível dentro da janela que eles teriam para poder fazer o plantio. Mas, no final do segundo semestre, houve, obviamente, a tomada de decisão, quando houve uma certa estabilidade do clima, eles se sentiram um pouco mais seguros com relação às negociações dos seus insumos e, obviamente, a compra veio. E o setor nosso, graças a Deus, a indústria ela trabalha bem com planejamento e conseguiu atender, porque o grande problema é você atender a demanda no espaço curto de tempo, a questão logística para atender aquele produtor no momento que ele precisa. Sim, mas o setor conseguiu dar conta do recado. Sim, pois é, era isso que eu queria entender também um pouquinho. A gente está falando você comentou logística, né? Como que você avalia a logística hoje do setor? Você está falando de uma maturidade do produtor rural, de entender esse timing, de se planejar, mas a gente sabe que o fator logístico muitas vezes implica também nesse timing dessa safra, né, de aplicação. Como que você avalia a maturidade logística do Brasil hoje, quando a gente está falando sobre abastecimento de fertilizantes? Eu acho que a questão logística hoje é um tema que a gente vem discutindo muito em Brasília, essa questão, já pensando no ano de 2025, que ele vai ser um ano que vai ter crescimento novamente, com certeza vai ter crescimento, talvez não seja 18, mas próximo a esse número, não acredito que seja muito diferente. A questão de logística, a gente está até provocando as entidades junto ao IPA, porque é necessário uma ação emergencial de criar uma política de governo para poder atender a séria crise de logística, seja no transporte, seja em portos para descarga e recebimento de navio, seja no armazenamento de grãos, enfim, seja no modal ferroviário, seja rodoviário. A gente está no limite do limite. Nós eu vejo com grandes problemas falar, vou aumentar a produção, vou aumentar a venda disso, mas nós já não temos muito mais espaço para poder suportar isso. Isso vai comprometer a capacidade do agricultor poder armazenar o seu grão e negociar de certa forma. Isso vai encarecer o custo do insumo, porque a falta de oferta de transporte, ele obviamente inflaciona o preço. E o risco de não ter o material o insumo na hora que ele necessita para fazer aquele plantio. Então, sim, a logística hoje é um problema de extrema seriedade no Brasil. Eu acho que tem que ser de extrema prioridade, porque não é algo que se resolve tão fácil assim de um dia para o outro. Demanda de muitos investimentos, mas precisa quebrar essa inércia. Não, sem dúvida, até porque a gente sabe que é um dos maiores pesadelos do produtor rural, né? Se planejar para tudo isso, efetuar a compra e no dia ali não ter o insumo para aplicar. Você falou, Cloriado, sobre ação emergencial, olhando para essa série de problemas que a gente vê em logística, mas isso abarca, obviamente, o setor de fertilizantes. Isso me faz lembrar do Plano Nacional de Fertilizantes, porque na época da guerra ali que estourou entre Rússia e Ucrânia em 2022, houve uma movimentação muito grande do governo federal, falando-se do Plano Nacional de Fertilizantes, para diminuir as importações, ou pelo menos ser minimamente mais autossuficiente. Como que anda esse PNF, né, o Plano Nacional de Fertilizantes? Vocês da Absolo acompanham esse tema? De alguma forma, o plano olha também para essa questão logística? As coisas estão casadas? Como que vocês acompanham isso aí na Absolo?
A Absolo, ela faz parte do Confert, eu faço parte do conselho, que é o conselho que rege o Plano Nacional Fertilizante desde o seu início. Quando a gente fala em cadeias emergentes, que representam todas as tecnologias que estão dentro da Absolo, é de responsabilidade da gente fazer todo a propositura de ações que tem que ser feito, investimentos. Então, tem muitas ações que o Profert está trabalhando no plano nacional, na questão de criar linhas de estímulo, de incentivo à pesquisa, de investimento para novas indústrias. A logística, ela faz parte desse processo, e dentro do Plano Nacional ficou muito claro, Mariana, que por mais que o Brasil queira investir tanto na produção do nitrogênio, do fósforo, potássio, a gente não vai ser nunca autossuficiente nesses insumos e até a gente nunca vai ser tão competitivo quanto os países hoje exportadores, porque o custo operacional de exportação deles é infinitamente menor do que os nossos, devido às nossas questões geológicas das nossas minas. Mas o que ficou claro, e é um ponto que a Absolo defende muito, a gente não pode pensar só em aumentar a produção, nós temos que pensar em ganhar em eficiência. É conhecido que o Brasil hoje, dos 40 milhões de toneladas que importa, 30%, 40% disso se perde, de acordo com os solos. Então, vamos trabalhar insumos que sejam mais eficientes, que é o que as indústrias da Absolo faz. Hoje a gente consegue reduzir em 20%, 30% a quantidade de nutriente aplicado, reduzindo perdas, né? E a gente consegue transformar todas as fontes de biomassa, seja de fonte urbana, seja de fonte da agroindústria, em insumos seguros e obviamente, eficientes para uso na agricultura, seja ela da familiar até a agricultura de grande gestão empresarial. Então, o Plano Nacional enxergou bem, o governo hoje conseguiu enxergar bastante essa importância que é esse setor hoje, né? E as ações estão caminhando para que as linhas de crédito, pesquisa, divulgação, o grande desafio, né? Você está na comunicação, sabe melhor que nós, o quanto é você fazer a informação chegar de forma adequada num país do tamanho do Brasil, com um nível cultural que a gente ainda infelizmente tem, né? Então, esse é o trabalho que a Absolo vem fazendo junto ao Confert, junto ao governo, para poder fazer. Mas, graças a Deus, os números aí da pesquisa mostram o quanto o ganho de adoção está crescendo, senão nós não estaríamos atingindo esse crescimento que ano a ano, aí, há mais de 10 anos, vem mostrando. Os números não mentem. Clorialdo Levreiro, muito obrigada pela sua participação, pelas explicações sobre o setor de fertilizantes, e a gente se coloca aqui à disposição também exatamente para levar essa comunicação aos produtores rurais, seja falando de logística, de Plano Nacional de Fertilizantes. A gente espera recebê-lo aqui em outras ocasiões, viu? Muito obrigada. Imagina, nós que agradecemos, estamos assim sempre à disposição para precisar. Muito obrigada. Agora a gente vai falar sobre a colheita da safra de soja 2024-2025. Ela atingiu 97,7% da área no Brasil. Isso é o que mostra aí a última pesquisa, né, os últimos dados da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, esses dados que foram mostrados nessa semana e que revelam que entre alguns estados ali, a gente, claro, tem o destaque de Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Paraná, que já finalizaram a colheita. Vale lembrar que essa temporada promete ser histórica. A área dedicada para a produção de soja cresceu 2% e a produção está estimada em 171 milhões de toneladas, um crescimento de 13,2% em relação à safra 2023-2024. E como a gente pode ver, ainda tem, então, produtor colhendo. Tem algumas regiões que a colheita já está finalizada, mas tem produtor que está colhendo. Então é importante se manter bem informado sobre a previsão do tempo para as colheitadeiras aí funcionarem. Então agora é mais um momento para a gente falar e deixar você por dentro do clima. Por dentro do clima. Marco Antônio, bem-vindo novamente ao Hora H do Agro. A gente viu aí que os dados da Conab mostram que as colheitas estão aí em quase 98% avançadas aí pelo país, né? Mas para quem ainda está colhendo, quem ainda está com a colheitadeira no campo, eu queria começar aqui te perguntando se o clima vai contribuir. O que o produtor pode esperar? Olá, Mariana. Olá a todos.
mais uma semana aqui. Olha, a maioria dessas áreas estão no sul do Brasil, né? Principalmente ali no Rio Grande do Sul. E as chuvas dessa semana, né, desses últimos dias, trouxe a paralisação dessa colheita, até porque choveu de quinta para sexta-feira, choveu muito no Rio Grande do Sul, onde os volumes superaram em algumas regiões os 150 milímetros. No entanto, já a partir desse final de semana em diante, as condições voltam a ficar favoráveis aí à colheita da soja, ou esse término da colheita da soja, tanto no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, quanto também no extremo norte do Brasil, né? Então, a tendência é realmente que a próxima semana e os próximos dias venham colaborar aí para o término da colheita da soja. Perfeito. Eu queria te perguntar, então, já que a gente está falando majoritariamente do sul do país, vamos continuar um pouquinho nessa região, porque eu acompanhei um pouquinho algumas preocupações em relação ao pessoal do oeste do Paraná, que é uma região ali que é altamente produtiva, enfim, falando de agronegócio de uma forma geral, né? Não só soja, mas vários grãos, a própria avicultura. Tem alguma coisa pontual que a gente possa informar o pessoal do Paraná e até mesmo, você já falou um pouquinho de Rio Grande do Sul, mas alguma movimentação para essa semana que possa também deixar o pessoal mais com o radar ligado? A frente fria que avança do sul do Brasil vai levar chuvas a essas localidades do Paraná. E isso irá beneficiar bastante, Mariana, as lavouras de segunda safra, bem como milho, né, e feijão, bem como também lavouras de trigo que já estão no campo, né? Muitos produtores já iniciaram o plantio do trigo. Então, de uma forma geral, essas chuvas que estão ocorrendo vêm muito a favor para o desenvolvimento. O Paraná também é, principalmente a região oeste, nessa região noroeste, muito forte em cana. E apesar de algumas paralisações pontuais por conta das chuvas, mas essas mesmas chuvas estão contribuindo para uma manutenção da umidade do solo, que vem contribuindo também para o desenvolvimento dos canaviais, que vão ser colhidos ao longo do segundo semestre agora de 25. Então, de uma forma geral, essa região que sofreu um pouco com a seca ali em março, fevereiro e março, até que trouxe uma uma redução no potencial produtivo, agora o retorno das chuvas nas últimas semanas vem favorecendo demais o desenvolvimento. E como há previsão de mais chuvas, ou seja, o Paraná, Santa Catarina e até mesmo o Rio Grande do Sul vão ser beneficiados. Você falou da cultura do trigo, né? Acho que de uma forma geral isso abrange culturas de inverno de uma forma geral que estão ali na região e vão ser contempladas com a mesma chuva, né? Exatamente. Agora, depois da passagem dessa frente fria, entra uma massa de ar polar, as temperaturas caem, não há riscos de geadas, que deixe bem claro, é apenas uma queda normal da temperatura. E agora as chuvas retornam ao sul do Brasil na próxima semana, né, lá para o dia 20. Isso mantém uma condição excepcional ali para o desenvolvimento das lavouras, porque não está chovendo em excesso, apesar das chuvas torrenciais que ocorreram entre quinta e sexta-feira no Rio Grande do Sul, mas como não está chovendo sequencialmente, isso favorece a entrada no campo, né? Então, os tratos culturais, plantio, colheita, ou seja, há muito tempo não se via um clima tão bom para a agricultura no Brasil, Mariana. Então, de uma forma geral, as condições estão caminhando muito bem agora. Que bom, a gente gosta de trazer boas notícias, né? Exatamente. Com certeza, com certeza. E a gente também gosta de desmistificar ou também informar com mais precisão os termos que às vezes a gente vê na meteorologia. E essa semana a gente viu aí saindo também algumas questões falando de veranico. Estamos em veranico? Não estamos? Isso pega regiões diferentes. Mais do que esperar, o que explicar para as pessoas sobre veranico? Uma vez a gente estava falando de geada, que você também explicou para o pessoal ficar calma, parcimônia. Então, no veranico é o mesmo caso? O que a gente pode informar para o pessoal? Eu vi essas notícias, me chamou um pouco a atenção. Mas assim, o veranico nada mais é
do que um longo período sem chuvas, né? Nós temos aí, quando você fica uma semana sem chuva, alguma coisa, isso não é veranico. Então você tem, quando você passa de 10, 15 dias, a gente, no jargão da meteorologia, fala que estamos passando por um veranico. Quando esse veranico ultrapassa 20, 30 dias, aí nós chamamos de estiagem, né? Que é quando realmente a umidade do solo começa a chegar a níveis preocupantes, né? Que podem trazer prejuízos severos para a agricultura ou para a planta de uma forma geral. O que nós estamos vendo agora, Mariana, é que realmente a próxima semana será marcado por uma ausência de chuvas em praticamente todo o Brasil, por conta da entrada dessa massa de ar polar. No entanto, entradas de massa de ar polar não significam obrigatoriamente geada, né? Que deixe bem claro isso, né? É apenas esse frio recorrente que a gente está tendo aí nas madrugadas, noites um pouquinho mais frias, mais frescas e dias ainda quentes. Então, nós vamos ter isso. E agora, que é normal, ou climatologicamente falando, nós vamos começar a ter uma ausência de chuvas em regiões como Sudeste, Centro-Oeste, boa parte da região do Mapitobá, né? Então, que é normal para essa época do ano, em maio, nós temos um período maior de ausência de chuvas e as chuvas agora começarem a migrar ou ficarem mais frequentes no sul do Brasil, principalmente Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, sul do Mato Grosso do Sul, Paraguai e Argentina, né, nesse cone sul, que é climatologicamente normal para essa época do ano. Até porque esse ano as chuvas se estenderam mais do que o necessário. Nós temos chuvas prevendo aí para o Mato Grosso, para Goiás, lógico que pontuais, mas essa semana, em pleno, né, maio, mês de maio, que é raro, né, chover nessas regiões. Então, de uma forma geral, esse veranico que a gente vai ter não vai trazer nenhum problema. Por favor, tá? Excelente, Né? excelente. Essa que é nosso objetivo aqui, esclarecer tudo muito bem, até porque isso, eu acho que também depende um pouco de região para região, né? Como você mesmo está explicando aqui, existe uma questão de que o nosso país é gigantesco. Então, se for para falar de de algum evento climatológico, que seja também explicando muito bem em que região isso se dá. Exatamente. E pelo que você falou, você descreveu basicamente o outono, né? Assim. Exatamente. Se você pegar, é que faz tempo que a gente não tem um outono com cara de outono, né? Tem que deixar bem claro, É até bom lembrar, né? Porque é o seguinte, em 2023, 2024, nessa época do ano, nós estávamos sob efeito do El Niño. O El Niño, ele joga chuvas muito para o sul do Brasil, né? Até porque exatamente um ano atrás o Rio Grande do Sul estava passando por uma das maiores tragédias da história, né? Com alagamentos e tudo mais, isso foi efeito do El Niño e tira completamente as chuvas da região central e norte do Brasil. Além disso, coloca as temperaturas muito elevadas. Nos últimos 2 anos, nós não tivemos um outono e inverno tão característico. O outono no Brasil, de uma forma geral, deixar bem claro, é períodos mais secos nas regiões Sudeste, Centro-Oeste e região mais central do Brasil e chuvas mais concentradas no Sul, né? E a temperaturas com grandes amplitudes. O que é amplitude? A diferença entre a máxima e a mínima. A máxima ocorre à tarde e a mínima nas primeiras horas do dia. Então, as temperaturas noturnas mais baixas ou mais frescas, né? E dias ainda quentes. Então, uma das características do outono é colocar mais chuvas no sul, chuvas ainda na faixa litorânea do Nordeste e essa grande amplitude térmica nas nossas áreas centrais. Perfeito, Marco Antônio, a gente te agradece muito pelo didatismo aqui, é sempre bom não só ter as informações, mas saber interpretá-las, é por isso que a gente conta com você. Obrigada, viu? A gente te espera na semana que vem. Eu que agradeço, é sempre uma honra estar todo sábado aqui com vocês, não só falando em previsão, mas falando exatamente isso, explicando as termologias aí que muitas vezes são colocadas na mídia e que e algumas vezes de forma muito errônea e que trazem preocupações muitas vezes preocupações que não são, né, adequadas. Desnecessárias, é isso. Obrigada, viu? Muito obrigada. Eu que agradeço e até sábado que vem.
A gente vai falar agora das movimentações causadas pelas novas tarifas impostas pelo presidente Donald Trump, aí, o conhecido tarifaço, que obviamente chega no agro mundial, chega no agro brasileiro, e por isso essas discussões foram pauta de um evento promovido pela CNA, Confederação da Agricultura e Pecuária no Brasil. A repórter Camila Yunes acompanhou o evento aqui em São Paulo e traz um balanço aqui para o Hora H do Agro. De olho nas movimentações internacionais, a Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária promoveu um evento para debater as possíveis consequências da guerra tarifária entre China e Estados Unidos para o agronegócio brasileiro. O evento foi realizado em São Paulo com especialistas em relações internacionais e representantes do mercado financeiro. O setor produtivo quer traçar possíveis cenários no que diz respeito às exportações de commodities e as consequências para o dólar. Por isso, o evento da CNA foi realizado em São Paulo. A diretora de Relações Internacionais da CNA, Suemi Mori, diz que a escolha da capital paulista contribuiu para que a discussão ganhasse repercussão. O doutor João escolheu fazer esse evento aqui em São Paulo. Ele falou hoje, ele falava sempre para nós que ele acha que São Paulo tem um poder de reverberar muito maior. Se a gente fala de política, obviamente a gente está falando de Brasília, mas fazer este evento aqui em São Paulo tinha esse significado. Representantes do agronegócio no Congresso Nacional também marcaram presença no debate. Outro tópico discutido foi o acordo Mercosul-União Europeia, que, na visão da senadora Tereza Cristina, está em um momento favorável para avançar. Eu acho que agora criou-se um clima melhor para o fechamento dele, né? Ele está aí desde 2019, que ele foi feito o acordo, assinado, e a Europa ficou, criando aí algumas dificuldades. Hoje eu acho que nós estamos bem mais próximos, na minha visão, da assinatura do acordo Mercosul-União Europeia. O acordo de livre comércio entre os dois blocos já é discutido há mais de 20 anos e tem como objetivo fortalecer as relações entre a América do Sul e União Europeia, com investimentos e comércios de bens e serviços. Quando se fala sobre a importância do agronegócio brasileiro no cenário mundial, se fala também a respeito da relevância que o país tem para a transição energética. E cada vez mais as nações têm cobrado garantias de sustentabilidade. O ex-presidente dos BRICS, Marcos Troillo, considera que o Banco do BRICS é um financiador importante para projetos de sustentabilidade para nações em desenvolvimento. O conglomerado ao todo reúne 11 países. Para ele, o Brasil precisa estar atento às mudanças tecnológicas e aproveitar as oportunidades. Hoje também existe muita discussão sobre inteligência artificial. Inteligência artificial consome muita energia. Minha opinião é que vem por aí aquilo que nós poderíamos chamar de inteligência artificial verde, que são centros de dados turbinados por inteligência artificial que se alimentam de fontes de energia renováveis. Marcos Troillo ressalta, no entanto, que para isso o Brasil precisa ser mais atrativo e considera como fundamental o controle dos gastos e a redução de burocracias. E ainda sobre esse evento da CNA, a gente viu aí a Camila falando sobre a guerra tarifária e falando de China, o acordo União Europeia também. E uma das coisas que foi muito discutida lá no evento é a importância de o Brasil olhar mais para a Ásia. A gente fala muito de China, mas tem todos os países da Ásia ali muito propulsores de usos e de consumos do produto agropecuário brasileiro. Então, vale o Brasil ficar de olho, por exemplo, em países como Indonésia, Vietnã, e a gente vai continuar acompanhando esse assunto aqui de comércio internacional, geopolítica, no Hora H do Agro. Agora, a gente vai para um rápido intervalo e na volta você vai ver como que está o mercado de algodão e as novidades também no mercado de proteína animal. Não sai daí. Hora H do Agro. Melhores momentos. Jovem Pan AgriShow 2025. Oferecimento Meteor da Volkswagen Caminhões e Ônibus. Mas pode chamar de Meteoro da Paixão. Não faltaram chapéus nesta AgriShow. Também pudera. O sol de Ribeirão Preto não perdoa, mas não impede ninguém de aproveitar a feira de exposições. E bota aproveitar nisso. Cada estande montado aqui é gigantesco. Quem pensa que AgriShow é lugar apenas de máquina agrícola está muito enganado. Por aqui tem de tudo, vários tipos de veículos com funções diferentes.
Os caminhões robustos encheram os olhos de quem trabalha nas rodovias do país. 30ª edição da AgriShow em Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Estamos dentro de um Meteor, um caminhão enorme da Volkswagen, e a gente vai entender um pouco mais sobre esse veículo robusto com o Sérgio Pugliese, que é diretor de vendas da Volkswagen. É bonito, hein? É bonito. Esse veículo aqui é o nosso maior, é o maior Volkswagen do mundo, o Meteor. É o maior veículo da marca Volkswagen com a marca Volkswagen. Esse veículo aqui nós estamos dentro de um 29.530, um veículo 6x4 gigante da Volkswagen. Um veículo muito utilizado em rodovias, no agro, no transporte de grãos, transportes em geral, com composições de muito peso. Os 520 mil metros quadrados foram tomados por drones, produtos agrícolas, carros de passeio, comida, muita comida. Os encontros entre fornecedores e clientes foram essenciais para o fechamento de novos negócios. As mulheres do agro foram muito bem representadas pela Juliana Fará, que preside a Comissão das Mulheres na FAESP. E quando a gente fala do pequeno produtor rural, a gente não pode esquecer que muitas pequenas propriedades, a mulher está lá na lida do dia a dia e gerindo as propriedades rurais. A Federação da Agricultura, através do Senar, lançou o Semear é Cuidar, que é um programa do Promovendo a Saúde no Campo, onde a gente leva desde a mamografia até a biópsia, todos os exames complementares com acompanhamento psicológico para essa mulher que não tem a oportunidade de ter um plano de saúde na rede privada, através dos nossos sindicatos rurais. Gigante, hein? Tá gostando? Muito, mas rapaz, tem um negócio engraçado acontecendo toda vez que eu dirijo. O quê? Sobe aí, olha isso. Depois que eu te conheci, fui mais feliz. Você é exatamente o que eu sempre quis. Te dei o sol, te dei o mar pra ganhar seu coração. Você é raio, saudade, meteoro da paixão. Volkswagen Meteor, pense gigante. Desde o tempo do homem primitivo, a grande civilização grega, da Revolução Industrial até o mundo moderno, grandes guerras aconteceram, moedas foram criadas, inovações científicas mudaram o mundo e forjaram os povos. Todas essas transformações foram costuradas pelo fio invisível da economia. Esse conhecimento é a chave para entender as relações humanas, trabalho, negócios, investimento e política. Ao longo da minha carreira, eu percebi que muitas pessoas têm dificuldade em entender esses conceitos que são essenciais para as nossas vidas, para que a gente prospere. Quero compartilhar com você os fundamentos econômicos que moldaram e continuam a moldar o mundo. Entenda os segredos e transforme a sua forma de investir com o meu novo curso, Economia Touro, os 200 conceitos que interessam. Acesse agora newcursos.com.br e comece a sua jornada. Vai, Torinho! Grandes conquistas começam com um bom planejamento. E aqui no consórcio Mage Volkswagen Caminhões e Ônibus, a gente pensou em tudo sob medida para o seu negócio, com parcelas a partir de R$ 4.160. E temos uma opção exclusiva para o seu Meteor, ou o extra pesado que preferir. Você tem até 150 meses para pagar, sem juros, e taxa administrativa de apenas 8% no plano total. Pense gigante. Consórcio Mage vwcaminhões.com.br ou ligue 0800 778 1100. Hora H do Agro. Estamos de volta com o Hora H do Agro aqui na Jovem Pan News e vamos falar de proteína animal, porque a proteína animal brasileira segue sendo uma potência. As exportações de carne de frango cresceram 9,5% de janeiro a abril desse ano, em comparação com o ano passado, 2024. Isso significa um total de 1,86 milhão de toneladas e uma receita de 3,49 bilhões de dólares. Essas informações são da Associação Brasileira de Proteína Animal. Já as exportações de carne bovina do Brasil somaram 273 mil toneladas em abril, uma alta de 15% em relação ao mesmo período do ano passado. Apesar da suspensão das importações de carne bovina de 3 frigoríficos brasileiros pela China,
que foi anunciada no mês de março, o impacto da medida foi mínimo no mercado brasileiro e internacional. Conforme dados compilados pela Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes, conhecida como ABIEC, a receita de exportação chegou a 1,33 bilhão de dólares em abril, um avanço de 27,6%. Aliás, na próxima quarta-feira, dia 14, as duas associações, a BPA, de proteína animal, e a ABIEC, de exportações de carne, vão inaugurar um escritório novo em conjunto em Pequim, na China, com o apoio da Agência Brasileira de Promoção e Exportações de Investimentos, a Apex Brasil. Segundo as entidades, o novo escritório será um hub institucional e operacional para as associações na Ásia. O objetivo é oferecer suporte direto às empresas associadas, exatamente naquela ideia de promover relacionamento com autoridades locais, apoiar ações comerciais e promover o agro na região, não só China, mas Ásia, como a gente estava falando lá no bloco anterior. E agora, o mercado de algodão segue em ritmo crescente no Brasil também. Dados do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o CPEA, no mês de abril, mostram um aumento de 4,4% para o algodão pluma. Para a gente entender melhor esse cenário, a gente vai agora falar no Ações e Cotações desta semana. Ações e cotações. Para a gente analisar os dados, as movimentações de algodão, entender como que se movimenta aí as cotações também da commodity, eu recebo o Bernardo Souza Lima, sócio-diretor da Souza Lima Cotton. Bem-vindo ao Hora H do Agro. Bernardo, muito obrigado pela participação. Eu já queria começar te perguntando aí, considerando a sua atuação no mercado de algodão, como que você avalia esse aumento de 4,4% do indicador do CPEA em relação ao mês de abril, né? Dá para a gente fazer alguma comparação em relação aos anos anteriores, aí, olhando para o mês de abril? Como que você avalia o desempenho do setor no quarto mês do ano, né? Olá, Mariana. Prazer estar aqui com vocês. Então, a gente pode afirmar que o principal motivo da alta no preço interno do algodão em abril foi a valorização do basis no mercado interno brasileiro, que seria o prêmio, né, em que o algodão é negociado frente à cotação internacional. E essa alta do basis, ela ocorreu principalmente pela escassez do algodão de boa qualidade, que agora já no pico da entre-safra não tem tanto volume disponível. E essa escassez, por sua vez, tem sido provocada aqui por uma exportação muito forte do algodão brasileiro na safra 2024. É importante a gente lembrar que o preço aqui dentro do Brasil para o algodão em pluma, ele é formado por 3 componentes. O primeiro, que é a cotação internacional do algodão, que é negociado na Bolsa de Futuro de Nova York. E aí, em segundo momento, a gente tem esse basis, né, que a gente já falou. E, por último, o câmbio, para converter aqui o preço em reais, que é como é comercializado internamente. E esses outros componentes, que seriam aí o preço externo e o câmbio, eles não tiveram tanta mudança para cima aí no mês de abril, e então realmente o basis é que provocou toda essa valorização aí de 4%, e que ele já vinha subindo aí desde o início do ano, que é o período que marca a entre-safra aqui no Brasil, e que só deve mudar aí no segundo semestre com a entrada da safra nova. Você falou um ponto interessante que eu acho legal a gente explicar para o pessoal que nos assiste. Você falou de uma escassez de algodão de alta qualidade. O Brasil está nesta categoria de algodão de alta qualidade, mas o que na prática significa isso? O que é um algodão de alta qualidade, um de baixa qualidade? Como que o Brasil se posiciona nesse mercado e de que compradores a gente está falando, pensando inclusive nessa valorização, quem que valoriza o algodão brasileiro? Então, a gente divide a qualidade do algodão em 2 frentes, uma que seria a qualidade visual,
que diz respeito à cor, ao brilho, à quantidade de impurezas que tem na pluma, e o outro aspecto é a qualidade intrínseca, onde é medido o comprimento da fibra, a resistência, a grossura, entre outros parâmetros. E o Brasil, ele já é reconhecido por uma produção de um bom algodão, de boa qualidade, nessas duas partes, do visual e da intrínseca, mas é natural que em cada ano, em toda safra, haja um percentual de qualidade um pouco abaixo, né? E esse algodão, ele tende, o de baixa qualidade, ele tende a ir ficando como saldo para comercialização de final de safra, porque ele é um produto descontado, mas existe no mercado externo comprador, tanto para o algodão de melhor qualidade, em que a precificação é feita com um determinado basis também, que igual a gente falou do basis do mercado interno, existe o basis para exportação, enquanto que o algodão de qualidade inferior, ele também tem os destinos, os compradores específicos, e com o preço um pouco ajustado para baixo, né? E nos dois casos aí, os principais mercados são os países asiáticos. Certo, e aí você também já tinha falado um pouquinho dessas expectativas olhando para a próxima safra. A Conab elevou significativamente aí, né, a estimativa de produção de algodão para a safra 24-25. Queria entender um pouco como que essa projeção de aumento da Conab pode impactar os preços no mercado físico nos próximos meses. Como que você enxerga aí esse desempenho do setor? Porque existe uma expectativa muito alta, né? A produção de algodão está muito positiva, muita gente com boas perspectivas. Como que você olha isso desse ponto de vista dos dados da Conab e comportamento de preço para 24-25? Certo. A perspectiva da Conab, junto com o levantamento também feito pela Abrapa, indicam uma produção em torno de 3,8 a 3,9 milhões de toneladas de pluma para a safra 25, que, se confirmada, será mais uma vez o recorde de produção do Brasil. E a tendência é que no segundo semestre, à medida que a oferta seja retomada de forma a estar mais disponível no mercado interno, que a gente estava falando, a tendência é que esse prêmio, o basis do mercado interno, ele tenha um certo alívio e desvalorize um pouco. E aí, tendo essa mudança, é provável que o preço que a gente falou aí do indicador CPE-ISAL, que ele esteja em um patamar um pouco mais baixo no segundo semestre. A questão da sazonalidade, ela não é uma regra para alta e baixa do preço, mas ela tem um impacto grande no basis, principalmente falando do basis do mercado interno. Então, a gente tem que também observar aí como vai ser o comportamento do preço internacional em Nova York e também do dólar para ter uma convicção maior do nível do preço no segundo semestre. Mas, ao que tudo indica, ele deve estar um pouco abaixo do que os patamares atuais, de em torno aí de R$ 4,40, que está o indicador CPE-ISAL, que é o nível mais alto do ano e dos últimos 12 meses aí praticamente. Você falou de Bolsa de Nova York e como que vai se comportar o dólar, e a gente também está vendo aí uma possibilidade de declínio na produção norte-americana, ao mesmo tempo esse aumento na produção brasileira. Qual que é a sua perspectiva sobre esse novo patamar do Brasil no mercado global? Nenhum momento em que é isso, a gente vê uma safra norte-americana que pode perder um pouco em volume ali, e todo esse rearranjo do comércio global, né, os países de uma forma geral se organizando para ver o que compra, de quem compra, a qualidade que compra, né? A gente fala disso de soja, de milho, e obviamente esse é um assunto que também pega o algodão. Então, olhando para essa conjuntura, como que o Brasil pode surfar uma boa onda e ter, de uma certa forma, também garantir um bom preço, ainda que não se saiba esse comportamento da Bolsa de Nova York? O Brasil, ele construiu uma posição muito relevante no mercado internacional de algodão nos últimos anos, e ele
superou os Estados Unidos, que é o principal concorrente nosso, tanto em produção quanto em exportação. E já pelo segundo ano, o Brasil deve confirmar o posto de maior liderança aí nas exportações mundiais e terceiro maior produtor. E eu acredito que a tendência é que para os próximos ciclos, os próximos anos, o Brasil confirme, né, essa liderança das exportações e tenha também uma crescente da produção. O produtor brasileiro ele é muito competitivo em termos aí de produtividade e custo de produção também, quando a gente traça um paralelo com o produtor norte-americano. A nossa qualidade aqui também evoluiu muito nos últimos anos com variedades e outras tecnologias. E eu também destacaria uma situação muito especial que tem no Mato Grosso, quando a gente compara com outros vários países produtores de algodão, que é a possibilidade do cotonicultor mato-grossense plantar o algodão na segunda safra. Então, ele não tem que abrir mão do plantio de soja para semear o algodão no mesmo ano. Então, eu acho que isso foi um divisor de águas ali para o crescente da área e da produção no Mato Grosso, e isso tende a continuar, a aumentar, e o Brasil só ganhando aí com essa condição favorável à produção, principalmente no Mato Grosso, né? A gente reserva, então, uma próxima participação sua para a gente falar do algodão no oeste da Bahia, que a gente sabe que a produção está aumentando muito por lá, mas por enquanto te agradeço, Bernardo, pela participação aqui. Espero contar com você em outras oportunidades. Vamos acompanhando o mercado de algodão, que você tiver de novidade também, é só chamar a gente. Ok, agradeço e sempre à disposição. Muito obrigada. E agora a gente vai falar de tecnologia, inteligência artificial, drones, robôs. Eles estão cada vez mais presentes no dia a dia do agronegócio. Para você ter uma ideia, o mercado global de IA, né, inteligência artificial, está projetado para crescer 4,7 bilhões de dólares até 2028. Esse é um dado da consultoria Markets and Markets, que é olhando para o uso da IA no agronegócio. Mesmo assim, para que tudo isso funcione, para que robôs funcionem, a inteligência artificial realmente dê aí a sua contribuição significativa, é preciso conectividade na maior parte das vezes. A conectividade ela é essencial. Então a gente vai conhecer algumas iniciativas que mostram que o futuro da inteligência artificial no agronegócio, na verdade, já começou. O futuro está aqui, nos robôs, nos drones, na geração de dados das máquinas agrícolas. A inteligência artificial no campo é uma realidade que se consolida a cada safra. Investir em agricultura digital passa a ser estratégico para produtores rurais que querem transformar dados em tomada de decisão. Graças à prescrição de manejo feita em conjunto entre agrônomo e ferramentas de inteligência artificial, clientes da Bayer já colheram 7,8 sacas a mais de milho por hectare, conforme conta Abdala Novaes, head de agricultura digital da Bayer. A gente vem nos últimos anos desenvolvendo uma tecnologia que conecta a realidade do produtor, esses dados, com a ciência da Bayer. E um dos exemplos é o Bayer Valora Milho. Bayer Valora Milho é um programa de milho dedicado aos produtores que compram alguma das nossas marcas de milho, Decalb, Agroeste e Agroceres. Uma vez a gente tendo esse milho sendo negociado, a gente consegue, através de dados, recomendar para o produtor, através de inteligência artificial, uma prescrição com a população ideal que cada produtor precisa usar em cada pedaço de terra. E isso vai fazer com que aquela genética, aquela tecnologia que já está embarcada na semente, expresse o potencial, porque cada realidade demanda uma prescrição diferente. As máquinas e plataformas digitais funcionam ainda melhor em tempo real, mas para isso é preciso de conectividade. Na avaliação do executivo da Bayer, quanto melhor o acesso à internet, menos custos serão passados ao produtor rural. Aonde eu acredito que a conectividade vai fazer mais diferença não é para fazer as plataformas funcionarem. Eu acho que as plataformas vão conseguir funcionar de qualquer forma, mas a assistência na hora que dá problema, se você pega o telefone e não tem sinal, aí a gente poderia estar resolvendo de uma outra forma. E para a gente baratear cada vez mais o custo de assistência técnica para o campo, conectividade vai ser essencial.
Independente se a gente está falando de agricultura digital, digo para qualquer tipo de assistência, seja para proteção de cultivo, seja para milho, seja para uma máquina que quebrou. Se você conseguir lá do campo, a 1.000 quilômetros de uma localidade, conversar e resolver aquele problema, um técnico não vai precisar deslocar até lá. E se ele não desloca até lá, o custo daquilo não vai passar para o produtor. Com estande próprio na AgriShow, a TIM afirma cobrir 20 milhões de hectares no Brasil, principalmente nas regiões Sudeste, Centro-Oeste e o Mato Piba, que reúne Maranhão, Tocantins, Piauí e o oeste da Bahia. Alexandre Dalforno, diretor de Internet das Coisas e 5G da companhia, conta que a meta é chegar a 26 milhões de hectares até o final de 2025, seja com antenas ou com o uso de satélites. Mas, obviamente, quanto mais distante, mais erma, né, é a região, mais difícil é de você conseguir chegar com uma solução que seja interessante para fechar a conta, né? Obviamente que nós estamos hoje criando soluções onde a gente usa, né, vários tipos de conectividade diferente para chegar na torre 4G, dentre elas o satélite, para poder a gente garantir que a gente consiga atender cada vez mais áreas, né? Para a Edtech e Solinfitec, a inteligência artificial foi criada para dar resoluções. Mas para que isso aconteça, os dados captados precisam ser tratados e utilizados de maneira estratégica, explica Denis Arroio, vice-presidente da empresa de tecnologia. O agro, ele demorou muito tempo para mudar e de repente ele mudou muito. A gente saiu de uma era de escassez de informação e dados para uma era de excesso. E o produtor, quando olha para isso, a gente acaba vivendo um efeito rebote, que ele tem tanta dificuldade na tomada de decisão que ele volta para moléculas antigas, soluções antigas, porque são muitas opções. Então, quando a gente olha para o número de dados, para você ter uma ideia, a Solinfitec tem 70 mil máquinas conectadas. São 15 milhões de dados dia que nós recebemos aqui. Então, você imagina isso numa fazenda, a massa de dados que é para ele tomar decisão. O que acaba acontecendo? Não se toma uma decisão. Ou se toma errado e volta, né? Se mata uma boa ideia, um bom produto. Então, desde que a gente começou a olhar para isso, de falar assim, olha, nós conseguimos gerar dado, tem conexão, eu consigo levar o dado agora. Mas e daí? Eu gero uma informação. O meu trator gasta mais do que o outro trator. E faço o quê? Então, a inteligência artificial veio para isso. A gente tem várias pontas hoje, várias ferramentas, que ela combina e traz um poder de ação. Por exemplo, o robô exatamente foi isso. A gente quis para uma ação física. Então ela entende tudo, ela viu tudo, ela já reconhece a planta daninha e age no momento certo. Porque é saber o problema, identificar qual era o problema, a planta, e agir. Então hoje a gente tem o time da ação graças ao robô. O robô que Denis se refere é o Solix, um equipamento que utiliza câmeras e inteligência artificial para identificar plantas daninhas e aplicar herbicidas de forma precisa. O robô já está sendo usado em plantações de soja, milho, trigo, algodão e cana-de-açúcar no Brasil, Estados Unidos e Canadá. Ele está levando uma inteligência toda que vai dar um monitoramento da área dele que ele nunca imaginou. E você viu aí resultados de produtividade que nós estamos apresentando de redução de 90% de herbicida. Não é uma questão só de custo, né? Tá dando 10 sacos a mais de soja por hectare, mas quando eu olho em custo, eu tenho mais 6. Então, uma área que eu produzo 70, eu vou para 86. Não tem nada mais sustentável, eu falo sempre, do que um saco de soja mais por hectare, uma tonelada de cana mais por hectare, com redução de químico. Então, a gente sempre soube que tem uma barreira química para a raiz, a planta sente de alguma forma sempre, e agora a gente está conseguindo mostrar isso. E ele tem uma outra questão, que não é só essa redução, ele identifica essa mato-competição muito mais cedo do que o nosso olho é capaz de ver. Se eu te der uma foto hoje, você vai olhar e falar assim, me mostra onde tem mato. Você vai acertar talvez 30%. Ele vai enxergar 100%, onde você não aplicaria. Então ele aplica uma dose muito menor antes e evita que esse mato cresça. Isso gera a produtividade que a gente está falando. E anualmente, o Movimento do Sem Terra organiza a Feira Nacional da Reforma Agrária. Além de comercializar os produtos da agricultura familiar, o objetivo do evento é pautar discussões sobre produção de alimentos e políticas públicas para os agricultores de pequeno porte. Nessa semana em São Paulo, o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, compareceu ao evento e assinou 2 convênios para impulsionar a produção. Um dos convênios é destinado a cooperativas, cujo valor é de R$100 milhões e será financiado parcialmente entre o BNDES e a Fundação Banco do Brasil.
O outro convênio, também de 100 milhões de reais, é voltado para agricultores familiares que participam do Movimento Sem Terra e ligados à Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, conhecida como CONTAG. Os valores anunciados pelo ministro Paulo Teixeira são uma resposta ao MST, porque o MST vem cobrando mais celeridade do governo federal para essa categoria de agricultores. Então, quem traz mais informações a partir do evento é o repórter Marcelo Matos. Após o reencontro do presidente Lula com o MST em março, no assentamento em Campo do Meio, em Minas Gerais, o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra pressiona o governo pelo avanço da reforma agrária. Explica o dirigente da entidade, Márcio Santos. Que nós não estamos contentes com a velocidade da reforma agrária em nosso país. Nós precisamos acelerar ainda mais. E o governo sabe disso, nas conversas que a gente faz, nas negociações. A gente frisa a todo momento que é uma urgência o assentamento das 120 mil famílias acampadas. Na quinta-feira nacional da reforma agrária aqui em São Paulo, no Parque da Água Branca, o ministro Paulo Teixeira então foi cobrado pelo MST, mas ele garantiu um trabalho recorde neste ano, 15 mil escrituras concedidas até abril, e prometeu ainda fechar o ano com 30 mil inscrituras, o que seria de fato recorde histórico em relação ao Brasil. O governo do presidente Lula recriou o MDA, vinculou o INCRA, vinculou a CONAB, a Anaterra, a CEAGESP, a CEASA, botou dinheiro no orçamento. Esse ano, só nesse ano, 1 bilhão e 100 em reforma agrária, 1 bilhão quase no programa de aquisição de alimentos. Enfim, a reforma agrária foi retomada. O ministro Paulo Teixeira criticou o atual modelo de distribuição das emendas no Congresso. Segundo ele, pelo esvaziamento do Executivo e suas políticas públicas. O ministro do Desenvolvimento Agrário pretende cumprir uma agenda ao lado do presidente Lula em novos assentamentos do MST ainda em 2025. E o Hora H do Agro fica por aqui, mas você continua conectado nas nossas redes sociais, ligado na programação da Jovem Pan News. Muito obrigada pela companhia, muito obrigada à equipe que faz o programa acontecer. E a gente te espera na próxima semana. Até lá. Hora H do Agro. Grandes conquistas começam com um bom planejamento. E aqui no consórcio MAGE Volkswagen Caminhões e Ônibus, a gente pensou em tudo sob medida para o seu negócio, com parcelas a partir de R$ 4.160. E temos uma opção exclusiva para o seu Meteor, ou extra pesado que preferir. Você tem até 150 meses para pagar, sem juros, e taxa administrativa de apenas 8% no plano total. Pense gigante. Consórcio MAGE vwcaminhões.com.br ou ligue 0800 778 1100. Hora H do Agro. Oferecimento. Consórcio MAGE. Volkswagen Caminhões e Ônibus. Meteor da Volkswagen Caminhões e Ônibus. Mas pode chamar de Meteoro da Paixão. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.